Acordo chocante. Mulher aceita $500.000 pelo noivado, mas segredos familiares surgem. Clara olhou para o contrato em suas mãos, sentindo uma mistura de nervosismo e incredulidade. R$500.000. Ela nunca imaginou que a solução para suas dívidas estaria ali, impressa em letras garrafais. O que parecia um sonho se transformava em realidade. Mas havia um preço: um noivado falso com Marcos. Um empresário carismático que poderia iluminar qualquer sala com seu sorriso. Mas até onde esse sorriso valeria? À medida que os dias se arrastavam, Clara começou a perceber que havia mais do que apenas uma troca de interesses. O elegante apartamento de Marcos, repleto de obras de arte e móveis sofisticados, escondia segredos que pareciam pulsar nas paredes brancas como um eco distante de dor e vingança. O que estava por trás da vida perfeita e impecável que ele exibia? Uma sombra começou a se formar em sua mente. Reuniões com amigos da família de Marcos revelavam pequenos olhares enviesados, sussurros abafados que deixavam Clara em alerta. Uma amiga de sua mãe, presente na alta sociedade, mencionou um antigo escândalo envolvendo os pais de Marcos. Furtos, traições, uma história de rivalidade que se arrastava por gerações, como uma fera adormecida. Esperando o momento certo de atacar. A cada nova informação, Clara sentia como se uma prancha de madeira maltratada estivesse se quebrando debaixo de seus pés. Sua vida, já marcada por perdas e escolhas difíceis, parecia entrelaçar-se sem querer àquela história sombria. E conforme a data do casamento se aproximava, Clara se via cercada por um clima de tensão crescente. A presença de estranhos nas cercanias de sua vida se tornava cada vez mais evidente. E se aqueles que guardavam essas verdades obscuras decidissem interferir? O que significava amar alguém cujas raízes estavam carregadas de veneno? Um convite inesperado para um jantar na casa de Marcos a deixou inquieta. O ar estava denso, cheio de murmúrios e olhares furtivos. Clara sentiu um nó na garganta enquanto via as interações discretas mais tensas entre os membros da família. Tudo ali pulsava com uma energia estranha, como se percorreu. Abrindo-o, leu a inscrição. O passado nunca morre. Ele vive para vingar-se. Seu coração disparou. A conexão com sua própria história, que sempre tentara enterrar, surgiu à tona. Afinal, que vínculos invisíveis a atavam àquela família? O que era essa vingança? E como ela ecoava em sua própria dor? Os olhos da fotografia, dentro do relicário, pareciam seguir Clara, clamando por respostas. Até onde ela iria para descobrir a verdade? E o amor que começava a brotar entre ela e Marcos sobreviveria a essa tempestade de segredos? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Clara estava paralisada, ainda segurando o relicário antigo, quando um grito cortou o ar. Era Luiz, o irmão mais novo de Marcos, que entrara na biblioteca sem aviso.
Ele estava pálido, seus olhos arregalados em choque. "Eles estão vindo!" ele gritou, a voz alta e tremida, fazendo o coração de Clara disparar. "A família! Eles descobriram tudo!" A tensão tomou conta do ambiente. O que tudo significava? Clara piscou, tentando entender. Antes que pudesse perguntar, a porta da biblioteca se abriu com um estrondo e uma mulher de cabelos grisalhos, com uma expressão feroz, entrou. Era a mãe de Marcos, Dona Helena, conhecida por sua frieza. "Luiz, o que você fez?" Ela olhou para Clara e a expressão dela mudava de desprezo para algo mais sombrio. "Eu não fiz nada!" Luiz replicou, a voz nervosa. "Mas eles sabem sobre o contrato e sobre a Clara." Nesse momento, o cenário se transformou. O que antes parecia um noivado conveniente, agora se mostrava um gigantesco emaranhado de segredos e mentiras. Clara estava enredada em uma trama que ultrapassava suas dívidas e seu desejo por uma vida melhor. Olhos furiosos se voltaram para ela, o nó na garganta, e Clara se apertou ainda mais. O que ela realmente sabia sobre Marcos? O que seus planos de noivado podiam provocar? Dona Helena avançou, a raiva pulsando em seu olhar. "Você não entende. A nossa família não pode se misturar com a dela." Clara mal pôde respirar. O clima era sufocante. Uma tempestade prestes a eclodir. O passado de Marcos, que a princípio parecia apenas uma sombra, agora estava se revelando como um fantasma terrível e ameaçador. "Por quê? O que eu tenho de tão ruim?" Clara perguntou, sua voz falhando, ao mesmo tempo desafiadora e desesperada. A curiosidade crescia junto com o medo. Afinal, quais eram essas verdades horríveis sobre sua família? Luiz, ainda tremendo, disse: "O que você não sabe é que nossa família tem um pacto. Se um de nós se vê em perigo, somos obrigados a defender uns aos outros. Um casamento falso é só o começo." A revelação caiu como uma bomba. O que significava isso? Clara olhou para Marcos, que agora estava atrás de Dona Helena, com uma expressão de choque estampada no seu rosto. Ele sempre foi tão animado com a ideia do noivado. Mas será que ele sabia de tudo isso? Ouvindo passos se aproximando, Clara percebeu que as coisas estavam indo de mal a pior. A porta da biblioteca se abriu novamente, desta vez revelando figuras mais sombrias. Homens e mulheres da alta sociedade, todos com rostos conhecidos, mas enigmáticos, estavam ali, o olhar determinado. Eram aqueles que haviam guardado os segredos de sua família por tanto tempo. "Clara!" Uma voz firme quebrou o silêncio. Era Roberto, o primo de Marcos. "Você precisa ir embora agora. Há coisas a que você não deveria estar exposta." Mas o pânico se disseminou. Clara não podia se mover. Havia tantas perguntas, tantos sonhos em jogo. E ao mesmo tempo um medo crescente de que houvesse mais a perder do que simplesmente seu dinheiro e um noivado. Então, antes que pudesse pensar, alguém empurrou a porta e um homem alto, com uma expressão enigmática, entrou. Era o pai de Marcos. Ele olhou diretamente para Clara, uma intensidade nos olhos que fez o mundo dela parar. "Você veio ao lugar errado, minha cara. E suas perguntas podem custar mais do que você imagina." Com essas palavras, a atmosfera virou um caos. Clara, presa entre a verdade e a negação, sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que mais escondiam? E, principalmente, até onde ela iria para descobrir? Clara estava paralisada,
ainda segurando o relicário antigo, quando um grito cortou o ar. Era Luís, o irmão mais novo de Marcos, que entrara na biblioteca sem aviso. Ele estava pálido, seus olhos arregalados em choque. "Eles estão vindo!" ele gritou, a voz alta e tremida, fazendo o coração de Clara disparar. "A família!" Eles descobriram tudo. A tensão tomou conta do ambiente. O que tudo significava? Clara piscou, tentando entender. Antes que pudesse perguntar, a porta da biblioteca se abriu com um estrondo e uma mulher de cabelos grisalhos, com uma expressão feroz, entrou. Era a mãe de Marcos, Dona Helena, conhecida por sua frieza. "Luís, o que você fez?" Ela olhou para Clara e a expressão dela mudava de desprezo para algo mais sombrio. "Eu não fiz nada!" Luís replicou, a voz nervosa. "Mas eles sabem sobre o contrato e sobre a Clara!" Nesse momento, o cenário se transformou. O que antes parecia um noivado conveniente, agora se mostrava um gigantesco emaranhado de segredos e mentiras. Clara estava enredada em uma trama que ultrapassava suas dívidas e seu desejo por uma vida melhor. Olhos furiosos se voltaram para ela. O nó na garganta de Clara se apertou ainda mais. O que ela realmente sabia sobre Marcos? O que seus planos de noivado podiam provocar? Dona Helena avançou, a raiva pulsando em seu olhar. "Você não entende! A nossa família não pode se misturar com a dela!" Clara mal pôde respirar. O clima era sufocante, uma tempestade prestes a eclodir. O passado de Marcos, que a princípio parecia apenas uma sombra, agora estava se revelando como um fantasma terrível e ameaçador. "Por que é o que eu tenho de tão ruim?" Clara perguntou, sua voz falhando, ao mesmo tempo desafiadora e desesperada. A curiosidade crescia junto com o medo. Afinal, quais eram essas verdades horríveis sobre sua família? Luís, ainda tremendo, disse: "O que você não sabe é que nossa família tem um pacto. Se um de nós se vê em perigo, somos obrigados a defender uns aos outros. Um casamento falso é só o começo." A revelação caiu como uma bomba. O que significava isso? Clara olhou para Marcos, que agora estava atrás de Dona Helena com uma expressão de choque estampada no seu rosto. Ele sempre foi tão animado com a ideia do noivado. Mas será que ele sabia de tudo isso? Ouvindo passos se aproximando, Clara percebeu que as coisas estavam indo de mal a pior. A porta da biblioteca se abriu novamente, desta vez revelando figuras mais sombrias. Homens e mulheres da alta sociedade, todos com rostos conhecidos, mas enigmáticos, estavam ali, o olhar determinado. Eram aqueles que haviam guardado os segredos de sua família por tanto tempo. "Clara!" Uma voz firme quebrou o silêncio. Era Roberto, o primo de Marcos. "Você precisa ir embora agora. Há coisas a que você não deveria estar exposta." Mas o pânico se disseminou. Clara não podia se mover. Havia tantas perguntas, tantos sonhos em jogo. E, ao mesmo tempo, um medo crescente de que houvesse mais a perder do que simplesmente seu dinheiro e um noivado. Então, antes que pudesse pensar, alguém empurrou a porta e um homem alto, com uma expressão enigmática, entrou. Era o pai de Marcos. Ele olhou diretamente para Clara, uma intensidade nos olhos que fez o mundo dela parar. "Você veio ao lugar errado, minha cara. E suas perguntas podem custar mais do que você imagina."
Com essas palavras, a atmosfera viu um caos. Clara, presa entre a verdade e a negação, sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que mais escondiam? E, principalmente, até onde ela iria para descobrir. Um estrondo ecoou quando uma das figuras encapuzadas ergueu a mão. Uma bola de luz intensa iluminou a sala e em um segundo tudo mudou. Clara viu a sombra do homem se desvanecer e em seu lugar apareceu uma mulher. Seus olhos estavam cheios de fogo. Chega! Eu não posso permitir mais mentiras! Ela se virou para Dona Helena. Você nos traiu! O tempo pareceu parar. Clara sentiu o frio na barriga. O que a mulher queria dizer com traiu? Olhares de choque se cruzaram. Murmúrios começaram a ecoar. Roberto, em um gesto rápido, posicionou-se à frente de Clara. O que você sabe, Sofia? Sofia olhou diretamente para Clara. Você não sabe quem realmente é, não é? Essa noivada não é só um acordo. Você faz parte de algo muito maior. Seus olhos pareciam fixos na alma de Clara. Você é a chave para quebrar o ciclo, ou para condenar todos nós. A verdade foi como um soco no estômago. Clara se sentiu perdida. A conexão com sua própria história, que sempre tentou enterrar, agora estava em jogo. O que Sofia queria dizer? E mais importante, qual era o papel de Clara nesse jogo arriscado? Você não pode sair agora, acrescentou o pai de Marcos, a voz firme, mas com um toque de temor. Se você tentar, não haverá retorno. E nesse instante, Clara entendeu que a escolha que faria poderia mudar tudo. Quem era verdadeiramente Clara? E até onde ela estava disposta a ir para descobrir? A tensão era palpável e, em meio ao caos, uma única pergunta pairava no ar. O que mais estava em risco, além de suas vidas? A tensão era palpável e, em meio ao caos, Clara sentiu o coração disparar. Os olhares estavam fixos nela, e a revelação de Sofia tinha ares de um veneno colhido na fonte da verdade. O que mais você sabe? Clara implorou, sua voz trêmula, mas determinada. Sofia hesitou, como se pesasse suas palavras. O silêncio estava pesado, quase insuportável. Finalmente, ela disse: a história da sua família e a nossa são entrelaçadas por sangue. Um novo choque passou pela sala. O murmúrio coletivo dos convidados ecoou como um trovão. Clara ficou paralisada. Do que você está falando? Que sangue! Nesse instante, a atmosfera se transformou. A entrada de um homem alto e imponente, com uma expressão de autoridade, alterou a dinâmica. Era o pai de Marcos. Ele se posicionou ao lado de Dona Helena, os olhos fixos em Clara. Basta, Sofia. Não é hora para revelações. Se Clara descobrir a verdade, todos nós pagaremos por isso. Clara sentiu um nó na garganta. O que tanto havia para esconder? O clima tornava-se ainda mais opressivo. Luiz, que estava pálido, olhava de um lado para o outro, inquieto, como se não soubesse o que fazer. O que estava em jogo? Sofia olhou para ela, os olhos brilhando, com um misto de compaixão e raiva. Você precisa entender. Na sua família existe um segredo que pode destruir tudo. E você é parte dele. Você é a última descendente de uma linhagem que foi amaldiçoada. Amaldiçoada? A palavra soou como um eco na mente de Clara. Uma onda de desconfiança e confusão a invadiu. Mas, no fundo, algo dentro dela estava começando a fazer sentido. Ela sempre teve a sensação de que havia algo mais. Algo que nunca poderia tocar.
O silêncio foi cortado por um grito ensurdecedor. Um dos homens encapuzados que havia entrado antes avançou, derrubando uma mesa ao passar. Não podemos permitir que os segredos venham à tona. Eles têm que ficar enterrados. Suas palavras soaram como um alerta sombrio. E em um ato inesperado, Clara viu Marcos se mover. Ele se atirou na frente de sua mãe como se estivesse tentando protegê-la. O que você está fazendo, pai? A voz dele estava repleta de desespero e determinação. Isso não pode continuar assim. Clara precisa saber da verdade. O pai de Marcos, com um olhar de desprezo, respondeu: Você não entende. O que está em jogo é muito maior do que você imagina. Mas antes que pudesse dizer mais, um barulho estrondoso rasgou o ar. A porta da biblioteca foi arrombada com força e uma figura familiar entrou. Alguém da antiga sociedade a quem todos temiam. Seu olhar carregava verdades que Clara não estava pronta para confrontar. O que vocês estão escondendo? A figura perguntou, sua voz como um açoite. A confusão tomou conta novamente e Clara estava em estado de choque. Era como se o mundo tivesse desabado. Ela nunca imaginou que todo o noivado, por mais conveniente que parecesse, pudesse estar baseado em ameaças e segredos tão profundos. Com a tensão no auge, as palavras de Sofia ecoaram em sua mente. Você é a chave ou a condenação. E com um sentimento de fúria e tristeza misturados, Clara gritou: Chega! Eu quero saber! Eu exijo saber! E naquela hora, tudo mudou de repente. O homem que havia entrado virou-se para Clara, seus olhos fixos, como se pudesse ver através dela. Se você realmente deseja saber, então prepare-se. A verdade é mais sombria do que você imagina. Com essas palavras, o chão sob seus pés parecia abrir-se. Clara olhou para Marcos, que agora estava desesperado. Não, Clara, não faça isso! Ele gritou, mas era tarde demais. A tempestade estava prestes a se formar e Clara estava prestes a ser lançada em um abismo que não esperava. A dúvida e a temperatura emocional no ambiente pairavam, como uma nuvem carregada, esperando o momento certo para liberar a tempestade. O que mais estava para ser revelado? E qual seria o custo dessa descoberta? A tensão era palpável e, em meio ao caos, Clara sentia o coração disparar. Os olhares estavam fixos nela, e a revelação de Sofia tinha ares de um veneno colhido na fonte da verdade. O que mais você sabe? Clara implorou, sua voz trêmula, mas determinada. Sofia hesitou, lambendo os lábios, como se pesasse suas palavras. O silêncio estava pesado, quase insuportável. Finalmente, ela disse: A história da sua família e a nossa são entrelaçadas por sangue. Um novo choque passou pela sala, e murmúrios se espalharam como um sussurro gelado. Clara ficou paralisada. Do que você está falando? Que sangue? Nesse instante, a atmosfera se transformou. A entrada de um homem alto e imponente, como uma expressão de autoridade, alterou a dinâmica. Era o pai de Marcos, que se posicionou ao lado de Dona Helena, os olhos fixos em Clara. Basta, Sofia! Não é hora para revelações. Se Clara descobrir a verdade, todos nós pagaremos por isso. Clara sentiu um nó na garganta. O que tanto havia para esconder? O clima tornava-se ainda mais opressivo. Luís, pálido, olhava de um lado para o outro, inquieto, como se estivesse prestes a explodir. O que estava em jogo? Sofia olhou diretamente para Clara, com um olhar intenso.
A verdade é que você é a chave para um segredo que pode arruinar tudo. Faço parte de uma linhagem que, assim como a sua, foi amaldiçoada. E quando você aceitar a realidade, isso pode destruir a nossa família. Amaldiçoada? A palavra soou como um eco perturbador na mente de Clara. Uma onda de desconfiança e confusão a invadiu. Ela sempre teve uma sensação de que havia algo mais, algo que nunca poderia tocar. O silêncio foi cortado por um grito ensurdecedor. Um dos homens encapuzados que havia entrado antes avançou, derrubando uma mesa ao passar. Não podemos permitir que os segredos venham à tona. Eles têm que ficar enterrados. Suas palavras soaram como um aviso sombrio, e a sala mergulhou em uma tensão crescente. Mas antes que pudesse se processar, Clara viu Marcos se mover. Ele se atirou na frente de sua mãe, como se estivesse tentando protegê-la. "O que você está fazendo, pai?" A voz dele estava repleta de desespero e determinação. "Isso não pode continuar assim. Clara precisa saber da verdade." O pai de Marcos, com um olhar de desprezo, respondeu: "Você não entende. O que está em jogo é muito maior do que você imagina." E nesse momento, o inesperado aconteceu. A biblioteca foi invadida por uma luz ofuscante e Clara sentiu suas pernas fraquejarem. A figura encapuzada, que já tinha causado tanto pânico, estendeu as mãos, revelando um artefato cintilante. Um medalhão que refletia uma luz intensa. Esse é o verdadeiro legado de nossas famílias. E se você não souber usá-lo, todos vamos pagar. O barulho da porta novamente se fez ouvir. E antes que pudesse entender o que estava acontecendo, a figura encapuzada desfez-se em fumaça, deixando o medalhão flutuar diretamente em direção a Clara, como se estivesse atraída por uma força magnética. Clara estendeu a mão e agarrou o objeto. No momento em que seus dedos tocaram o metal frio, visões começaram a invadi-la. Imagens do passado, rostos que ela não reconhecia, mas que pareciam berrar sua história. "Não!" gritou Dona Helena, horrorizada. "Você não pode tocá-lo! Isso não é seu!" Clara, em estado de choque, não pôde deixar de se perguntar: o que era aquele medalhão? E por que parecia tão familiar? "Você pode ser a única que pode quebrar a maldição", disse Sofia, urgência em suas palavras. "Mas precisa estar disposta a enfrentar o que vem junto a essa verdade." O nó na garganta de Clara se apertou ainda mais. As visões intensificavam e ela sentia um chamado primal, como se houvesse um elo entre ela e aqueles rostos. O que mais escondiam? E, principalmente, até onde ela estava disposta a ir para descobrir a verdade. Enquanto o tumulto ao seu redor se intensificava, Clara percebeu que tinha uma escolha a fazer. Sozinha em meio a figuras familiares e desprezo, ela segurou firme o medalhão e, sem saber o que viria a seguir, deixou os sentimentos a guiá-la. A sala estava em caos. E uma pergunta ecoou em sua mente. Até onde ela iria para enfrentar um destino que parecia traçado há muito tempo? Clara estava paralisada, segurando o medalhão frio em suas mãos. O peso da revelação bela, as palavras de Sofia, faziam seu estômago revirar. A sala pulsava com uma tensão quase palpável. O olhar do pai de Marcos era feroz, um misto de medo e desprezo. "Você não pode tocar isso, Clara!" ele gritou, sua voz ressoando como um trovão. Mas o que ficou claro era que ela não podia voltar atrás. O medalhão parecia vibrar em sua mão, como se estivesse conectado a algo mais profundo.
Uma onda de imagens e sentimentos a invadiu. Figuras sombrias, sussurros de dor, ancestrais com rostos conhecidos e desconhecidos. E, no meio disso tudo, o que parecia o grito silencioso de uma verdade enterrada. Então, algo mudou. A tensão da sala estourou como se alguém tivesse rompido uma barreira invisível. De repente, a biblioteca ficou envolta em um som ensurdecedor. Uma porta lateral se abriu com um estrondo, revelando um grupo de pessoas vestidas de preto, seus rostos escondidos. Por capuzes! Todo o ar pareceu ser sugado para dentro da sala. E Clara se sentiu como se estivesse em um pesadelo. Não deixe que ela saiba. Uma voz rouca gritou ao fundo. A figura encapuzada teve um movimento rápido, como se estivesse preparando um ataque. E Clara sentiu uma onda de pânico. Os aliados de Dona Helena estavam ali, prontos para proteger os segredos a qualquer custo. Não podem fazer isso, Marcos gritou, avançando na direção deles. Esta é a verdade! Se não a enfrentarmos agora, nunca estaremos livres. Mas Dona Helena puxou Marcos de volta, o pavor estampado em seu rosto. Cale-se! Você não sabe o que está dizendo. Era um verdadeiro campo de batalha emocional. Clara respirava de forma rápida, seus pensamentos girando. As revelações começaram a se misturar ao caos. O medalhão ainda brilhava em sua mão. E ela se pegou pensando, eu sou a chave, eu sou a maldição. Então um grito cortou o ar. Era Luiz, seu irmão, que havia ficado em algum canto da sala. Mãe, por favor, isso precisa acabar. Ele estava em choque, os olhos arregalados, como se tivesse visto algo que a maioria não tinha. E em um momento, ele soltou uma bomba. Vocês estão errados. Clara é mais do que apenas uma noiva falsa. Ela é a única que pode nos salvar. E nós somos culpados. Os murmúrios foram instantâneos e violentos. Culpados? A voz de Dona Helena soou como uma lâmina afiada. Do que você está falando, Luiz? As expressões mudaram radicalmente. O clima que antes era de defesa agora se transformava em acusações e revelações. É verdade! A voz de Luiz ganhava força. Eu encontrei os documentos. Tudo sobre a traição. Ela não só é nossa descendente, mas também um alvo. Eles sempre estiveram atrás dela. Olhares de espanto e confusão consumiram o grupo. Era difícil entender o que Luiz estava tentando dizer. As pessoas começaram a olhar para Clara, como se houvesse algo de horrivelmente especial e sombrio nela. O coração de Clara disparou. Ela tentava juntar as peças daquele quebra-cabeça que parecia cada vez mais amaldiçoado. O que mais estava em jogo? O que mais não contaram? E então, uma figura conhecida, uma das pessoas da alta sociedade que havia estado em muitos jantares, apareceu por trás do grupo. Era Sofia, mas ela não estava mais escondida. Seu olhar era determinado e seu tom era claro. Se não fizermos isso juntos, todos nós cairemos. É tempo de liberdade ou morte. Clara estava em meio a tudo isso, um medalhão pulsando em sua mão. Precisava decidir. O que ela sabia de verdade sobre sua família? O que mais estava escondido? O que seria a verdadeira natureza dela? E com a escolha em suas mãos, o que poderia acontecer? O caos era palpável, cada um tentando decifrar a complexidade daquela revelação. O tempo parecia parar enquanto Clara lutava contra os sentimentos de temor e determinação. Até onde ela poderia ir para descobrir a verdade? E, principalmente, quem realmente era ela neste jogo traçado por sombras? O silêncio se instalou mais uma vez, como se o mundo estivesse esperando pelo próximo movimento.
Clara levantou a cabeça, determinada e com a voz firme, declarou: Se eu sou a chave, então que comecem os testes. Estou pronta para enfrentar a verdade. Enquanto os olhares se fixavam nela, Clara sabia que o caminho adiante seria cruel, mas nada poderia prepará-los para o que viria a seguir. Clara estava paralisada, segurando o medalhão frio em suas mãos. O peso da revelação dela, as palavras de Sofia, faziam seu estômago revirar. A sala pulsava com uma tensão quase palpável. O olhar do pai de Marcos era feroz, um misto de medo e desprezo. Você não pode tocar isso, Clara! Ele gritou, sua voz ressoando como um trovão. Mas o que ficou claro era que ela não podia voltar atrás. O medalhão parecia vibrar em sua mão, como se estivesse conectado a algo mais profundo. Uma onda de imagens e sentimentos a invadiu. Figuras sombrias, sussurros de dor, ancestrais com rostos conhecidos e desconhecidos. E no meio disso tudo, o que parecia o grito silencioso de uma verdade enterrada. Então, algo mudou. A tensão da sala estourou como se alguém tivesse rompido uma barreira invisível. De repente, a biblioteca ficou envolta em um som ensurdecedor. Uma porta lateral se abriu com um estrondo, revelando um grupo de pessoas vestidas de preto, seus rostos escondidos por capuzes. Todo o ar pareceu ser sugado para dentro da sala. E Clara se sentiu como se estivesse em um pesadelo. Não deixe que ela saiba! Uma voz rouca gritou ao fundo. A figura encapuzada teve um movimento rápido, como se estivesse preparando um ataque. Clara sentiu uma onda de pânico. Os aliados de Dona Helena estavam ali, prontos para proteger os segredos a qualquer custo. Não podem fazer isso! Marcos gritou, avançando na direção deles. Esta é a verdade. Se não a enfrentarmos agora, nunca estaremos livres. Mas Dona Helena puxou Marcos de volta, o pavor estampado em seu rosto. Cale-se! Você não sabe o que está dizendo. Era um verdadeiro campo de batalha emocional. Clara respirava de forma rápida, seus pensamentos girando. As revelações começaram a se misturar ao caos. O medalhão ainda brilhava em sua mão. E ela se pegou pensando: eu sou a chave! Eu sou a maldição! Então um grito cortou o ar. Era Luiz, seu irmão, que havia ficado em algum canto da sala. Mãe, por favor, isso precisa acabar. Ele estava em choque, os olhos arregalados, como se tivesse visto algo que a maioria não tinha. E em um momento, ele soltou uma bomba. Vocês estão errados. Clara é mais do que apenas uma noiva falsa. Ela é a única que pode nos salvar. E nós somos culpados. Os murmúrios foram instantâneos e violentos. Culpados? A voz de Dona Helena soou como uma lâmina afiada. Do que você está falando? Luiz! As expressões mudaram radicalmente. O clima que antes era de defesa, agora se transformava em acusações e revelações. É verdade! A voz de Luiz ganhava força. Eu encontrei os documentos. Tudo sob a traição. Ela não só é nossa descendente, mas também um alvo. Eles sempre estiveram atrás dela. Olhares de espanto e confusão consumiram o grupo. Era difícil entender o que Luiz estava tentando dizer. As pessoas começaram a olhar para Clara como se houvesse algo de horrivelmente especial e sombrio nela. O coração de Clara disparou. Ela tentava juntar as peças daquele quebra-cabeça que parecia cada vez mais amaldiçoado. O que mais estava em jogo? O que mais não contaram? E então, uma figura uma das pessoas da alta sociedade que havia estado em muitos jantares apareceu por trás do grupo.
Era Sofia, mas ela não estava mais escondida. Seu olhar era determinado e seu tom era claro. Se não fizermos isso juntos, todos nós cairemos. É tempo de liberdade ou morte. Clara estava em meio a tudo. Isso, o medalhão pulsando em sua mão. Precisava decidir o que ela sabia de verdade sobre sua família. O que mais estava escondido? O que seria a verdadeira natureza dela? E com a escolha em suas mãos, o que poderia acontecer? O caos era palpável, cada um tentando decifrar a complexidade daquela revelação. O tempo parecia parar, enquanto Clara lutava contra os sentimentos de temor e determinação. Até onde ela poderia ir para descobrir a verdade? E, principalmente, quem realmente era ela neste jogo traçado por sombras? O silêncio se instalou mais uma vez, como se o mundo estivesse esperando pelo próximo movimento. Clara levantou a cabeça, determinada, e com a voz firme declarou: se eu sou a chave, então que comecem os testes. Estou pronta para enfrentar a verdade. Nesse instante, algo incrível aconteceu. Clara sentiu o medalhão vibrar com uma força desconhecida. Um clarão de luz brilhou, iluminando todo o ambiente. E todos na sala caíram de joelhos, ofuscados pela intensidade. Ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. Até que uma voz profunda ecoou, sem forma, mas penetrante. A verdade que vocês temem vai se revelar. E como se uma corrente elétrica tivesse atravessado a sala, Clara viu uma imagem se formar diante dela. Cenas de tempos antigos, rostos conhecidos. Então a verdade a atingiu como uma onda devastadora. No meio de toda a confusão, ela viu seu próprio reflexo e o rosto de alguém que nunca esperaria conhecer. Era a própria mãe de Marcos, mas com traços finos que se assemelhavam aos dela. Mateus! Ela chamou uma figura que Clara nunca tinha visto, mas reconheceu. Não, não! Gritou pálida. Você não pode fazer isso! Não agora! A sala ficou em absoluto silêncio enquanto Clara entendia. O que estava acontecendo? O medalhão era a chave para tudo. E Clara compreendeu que Mateus era seu pai. Uma onda de choque cortou a sala e os olhares se voltaram para ela, intrigados. Mas não parou por aí. Um murmúrio crescente começou a se formar, como se as paredes estivessem implorando para que os segredos finalmente fossem expostos. A tensão se acumulava a cada instante, como se a casa estivesse viva. E em um último lampejo de luz, uma figura mais assustadora apareceu. Alguém que todos temiam. O verdadeiro vilão da história que havia manipulado tudo. Por trás dos panos. O coração de Clara disparou. A última peça do quebra-cabeça estava se encaixando. Mas o que isso significava para ela? E quem eram realmente os aliados e os inimigos? Clara percebeu que suas certezas estavam se desvanecendo como fumaça. O passado a assombrava e, a partir daquele momento, nada seria como antes. O que mais estava em jogo? E, entre revelações e mentiras, a batalha estava apenas começando. Clara estava paralisada, segurando o medalhão frio em suas mãos. O peso da revelação dela, as palavras de Sofia, faziam seu estômago revirar. A sala pulsava com uma tensão quase palpável. O olhar do pai de Marcos era feroz, um misto de medo e desprezo. Você não pode tocar isso, Clara! Ele gritou, sua voz ressoando como um trovão. Mas o que ficou claro era que ela não podia voltar atrás.
O medalhão parecia vibrar em sua mão, como se estivesse conectado a algo mais profundo. Uma onda de imagens e sentimentos a invadiu. Figuras sombrias, sussurros de dor, ancestrais com rostos conhecidos e desconhecidos. E no meio disso tudo, o que parecia o grito silencioso de uma verdade enterrada. Mateus! A voz da mulher que Clara reconheceu como a mãe de Marcos ecoou com um desespero que cortava o ar. O pai de Marcos começou a brilhar intensamente, mais que antes, quase queimando sua pele. E o que aconteceu a seguir estava além de tudo que ela poderia imaginar. Uma onda de energia arremessou todos para trás. As paredes pareciam tremer. Clara se sentiu erguida, como se o próprio espaço ao seu redor estivesse desmoronando. Naquele instante de confusão, tudo o que Clara sabia desmoronou. A luz gerou um turbilhão que se manifestava em figuras distorcidas, sombras dançando em torno dela. E então uma voz vibrante, muito familiar, rasgou a realidade. Clara, você precisa saber a verdade, ou todos nós morreremos. A figura que se formou na luz era um homem alto, com um semblante que Clara conhecia bem, mas que nunca esquecera. Era seu pai, aquele que pensava ter perdido para sempre. O tempo pareceu parar. Como ele estava ali, o coração dela parou por um instante, a mente lutando para processar a imagem que tinha diante de si. Papai? Sim, deveria ter feito isso antes. A voz dele era firme, mas a dor na expressão era insuportável. As famílias sempre estiveram entrelaçadas. O que você tem em mãos é o que nos liga, Clara. Mas se a verdade for revelada, pode destruir não apenas nós, mas tudo o que você conhece. O silêncio na sala se destruiu em murmúrios. Luiz olhava para seu pai, depois para Clara, seus olhos cheios de pânico. Não, Clara, não acredite nele. Ele nos deixou, ele não pode nos salvar. A confusão se transformou em uma ponte de ansiedade. A sala estava sufocante. Dona Helena gritou, tentando abafar o tumulto. Em nome de Deus, não deixem que isso aconteça. A tensão escalava. Clara olhava ao redor, buscando ânimo, procurando apoio. Mas tudo o que via eram rostos conhecidos repletos de desespero e medo. Parem! O olhar de Marcos raspava de preocupação, seu corpo se movendo entre Clara e o pai dela. Como você pode dizer isso, pai? Tudo isso é loucura! Ele estava lutando contra a realidade, contra a própria essência da verdade. Antes que pudesse responder, outra luz iluminou a sala. Um brilho intenso e então um grande estrondo. A biblioteca começou a ceder. Livros e objetos voavam. A tempestade de caos transformou-se em um turbilhão de gritos e, em meio à confusão, Clara viu uma fumaça entrar pela porta. O que era aquilo? Figuras encapuzadas surgiram, cercando a cena como vultos ameaçadores. A sala estava tomada pelo medo e pelo pânico. E enquanto Clara tentava entender o que estava acontecendo, um som ensurdecedor ecoou, e sua visão se tornou turva. Ela se lembrou do medalhão em sua mão, como se ele tivesse uma força própria. E antes que pudesse pensar em outra coisa, a verdade explodiu em sua mente como uma bomba. As famílias não apenas estavam conectadas, elas sempre foram opostas. E eu sou o catalisador de um conflito que poderia acabar com tudo. A sala silenciou novamente. Todos paralisados. Clara olhou nos olhos de Marcos. Só a dor refletida. Não havia mais volta. Não sabia se devia seguir em frente ou recuar. Quem eram? Seus verdadeiros amigos? O que eles estavam realmente escondendo? E assim, com o destino de todos em jogo, Clara levantou o medalhão uma última vez.
pronta para confrontar a verdade que nunca quis aceitar. Estou pronta para descobrir. Clara estava paralisada, segurando o medalhão frio em suas mãos. O peso da revelação dela, as palavras de Sofia, faziam seu estômago revirar. A sala pulsava com uma tensão quase palpável. O olhar do pai de Marcos era feroz, um misto de medo e desprezo. Você não pode tocar isso, Clara! Ele gritou, sua voz ressoando como um trovão. Mas o que ficou claro era que ela não podia voltar atrás. O medalhão parecia vibrar em sua mão, como se estivesse conectado a algo mais profundo. Uma onda de imagens e sentimentos a invadiu. Figuras sombrias, sussurros de dor, ancestrais com rostos conhecidos e desconhecidos. E no meio disso tudo, o que parecia o grito silencioso de uma verdade enterrada. Mateus! A voz da mulher que Clara reconheceu como a mãe de Marcos ecoou com um desespero que cortava o ar. O pai de Marcos avançou, erguendo as mãos. Basta! Você não entende que isso pode condenar todos nós. As palavras dele despejavam uma pressão sufocante na sala. Clara apanhou um ar profundo, mas o momento se desfez lento em caos. O medalhão em sua mão começou a brilhar intensamente, mais que antes, quase queimando sua pele. E o que aconteceu a seguir estava além de tudo que ela poderia imaginar. Uma onda de energia arremessou todos para trás. As paredes pareciam tremer. Clara se sentiu erguida, como se o próprio espaço ao seu redor estivesse desmoronando. Naquele instante de confusão, tudo o que Clara sabia desmoronou. A luz gerou um turbilhão que se manifestava em figuras distorcidas, sombras dançando em torno dela. Então uma voz vibrante, muito familiar, rasgou a realidade. Clara, você precisa saber a verdade, ou todos nós morreremos. A figura que se formou na luz era um homem alto, com um semblante que Clara conhecia bem, mas que nunca esqueceu. Era seu pai, aquele que pensava ter perdido para sempre. O tempo pareceu parar. Como ele estava ali. O coração dela parou por um instante, a mente lutando para processar a imagem que tinha diante de si. Papai? Sim, eu deveria ter feito isso antes. A voz dele era firme, mas a dor na expressão era insuportável. As famílias sempre estiveram entrelaçadas. O que você tem em mãos é o que nos liga, Clara. Mas, se a verdade for revelada, pode destruir não apenas nós, mas tudo o que você conhece. O silêncio na sala se destruiu em murmúrios. Luiz olhava para seu pai, depois para Clara, seus olhos cheios de pânico. Não, Clara, não acredite nele. Ele nos deixou. Ele não pode nos salvar. A confusão se transformou em uma ponte de ansiedade. A sala estava sufocante. Dona Helena gritou, tentando abafar o tumulto. Em nome de Deus! Não, não deixem que isso aconteça! A tensão escalava. Clara olhava ao redor, buscando ânimo, procurando apoio. Mas tudo o que via eram rostos conhecidos repletos de desespero e medo. Parem! O olhar de Marcos raspava de preocupação. Seu corpo se movendo entre Clara e o pai dela. Como você pode dizer isso, pai? Tudo isso é loucura. Ele estava lutando contra a realidade, contra a própria essência da verdade. Antes que pudesse responder, outra luz iluminou a sala, um brilho intenso e então um grande estrondo. A biblioteca começou a ceder. Livros e objetos voavam. A tempestade de caos transformou-se em um turbilhão de gritos. E em meio à confusão, Clara viu uma fumaça entrar pela porta. O que era aquilo? Figuras encapuzadas surgiram, cercando a cena como vultos ameaçadores.
A sala estava tomada pelo medo e pelo pânico. E enquanto Clara tentava entender o que estava acontecendo, um som ensurdecedor ecoou e sua visão se tornou turva. Ela se lembrou do medalhão em sua mão como se ele tivesse uma força própria, e antes que pudesse pensar em outra coisa, a verdade explodiu em sua mente como uma bomba. As famílias não apenas estavam conectadas, elas sempre foram opostas. E eu sou o catalisador de um conflito que poderia acabar com tudo. A sala silenciou novamente, todos paralisados. Clara olhou nos olhos de Marcos. Só a dor refletida. Não havia mais volta. Não sabia se devia seguir em frente ou recuar. Quem eram seus verdadeiros amigos? O que eles estavam realmente escondendo? E assim, com o destino de todos em jogo, Clara levantou o medalhão uma última vez, pronto para confrontar a verdade. Que nunca quis aceitar. Estou pronta para descobrir. Nesse instante, o medalhão explodiu em luz, e com isso, um som ensurdecedor preenchia a sala. Clara não conseguia ouvir seus próprios pensamentos. A luz envolveu todos, e quando a escuridão finalmente se dissipou, as coisas não eram mais as mesmas. Uma figura desabou no chão, como se tivesse sido forçada a sair de um lugar sombrio. "Chega!" gritou a mulher com um tom autoritário. Clara reconheceu imediatamente a mulher que ela nunca esperava ver ali. Era sua própria mãe. Todos olharam boquiabertos. "Você?" Clara quase gritou, atordoada. A confusão se espalhou pela sala. "Você não deveria estar aqui. Você foi..." O que mais Clara sabia sobre ela? "Eu fui o que tive que ser, Clara. E agora é hora de você entender." Os olhos da mãe brilhavam, mas havia medo neles. "Você não pode confiar em nenhum deles." E mostrando uma coragem que Clara nunca soube que ela tinha, ela se virou para Dona Helena e seu pai, os dois em choque. "Eles estão mentindo. A verdade é muito mais obscura e nós somos todos alvos." As expressões mudaram. Agora o medo se transformava em fúria e surpresa. A sala estava em chamas com o peso daquela revelação. O passado de Clara não era apenas um mistério, era uma armadilha. E enquanto o tempo parecia se arrastar, a verdade que ela sempre quis escapar estava finalmente à frente dela. "Eu lhe contarei tudo, mas você precisa me ouvir", implorou a mãe, enquanto as figuras encapuzadas se aglomeravam. Na porta, como sombras famintas, prontas para eliminar qualquer um que ameaçasse os segredos de suas famílias. Clara se sentiu perdida, a incerteza pairando no ar. O que mais estava em jogo? E o que mais ela ainda não sabia? Um calafrio percorreu sua espinha. Clara olhava fixamente para sua mãe, a confusão e a dor se aglomerando no peito. A revelação da mulher soava como um eco entre as paredes da biblioteca. "Mãe, como é possível? Por que você nunca me disse?" A voz dela tremia entre medo e indignação. "Por que eu não podia?" A mãe de Clara respondeu. Sua expressão era uma mistura de tristeza e determinação. "Eu fiz escolhas que protegeriam você. Mas agora, com tudo isso, precisamos nos unir. O segredo da nossa família não pode cair nas mãos erradas." Todos estavam paralisados, as emoções fervilhando no ar. Quando Dona Helena tentou protestar, Clara sentiu que algo místico conectava aquela situação ao medalhão em suas mãos.
Ele pulsava como se quisesse guiar seus passos. Vocês não têm ideia do que estão prestes a despertar! Gritou um dos encapuzados, sua voz grave ecoando como um trovão no espaço. O passado deve permanecer no passado, mas Clara não se deixaria intimidar. Não! Basta! Todos esses segredos estão nos matando! Se sou a chave para isso, então preciso saber a verdade! A determinação em suas palavras encheu a sala com uma energia desconhecida. O medalhão brilhou ainda mais forte e os olhos de sua mãe se arregalaram. Clara, o momento é agora. Vamos enfrentar essa tempestade juntas. E num movimento sincronizado, Clara e sua mãe ergueram o medalhão em direção àquelas sombras encapuzadas. Um vento forte estourou na sala, como se o próprio espaço estivesse reagindo à intensidade da situação. Os rostos encapuzados hesitaram, e a expressão de seus inimigos se desfez em começando medo. Uma luz ofuscante irradiou do medalhão, e Clara sentiu a conexão crescer, formando um laço irrompente entre o passado e o presente. As memórias deslizaram diante dela como uma película de filme, mostrando o histórico cruel e maravilhosamente entrelaçado de suas famílias. Temos que parar com isso! Gritou Marcos. E sem hesitar, avançou em direção a Clara, colocando-se entre ela e as sombras que ameaçavam atacá-la. Você não está sozinha, Clara! E naquele instante, algo mágico aconteceu. O medalhão começou a brilhar com uma luz intensa, e Clara percebeu que os sentimentos de todos ali estavam se fundindo. Amor, dor, medo, raiva, tudo em uma explosão de emoção. Ela e sua mãe estavam unidas, e com isso sua conexão se ampliou. Isso não pode continuar! Bradou uma voz familiar. Era Sofia, ainda se alinhando a eles. Seu olhar determinado iluminava a sala. Precisamos quebrar este ciclo e curar as feridas que nos foram infligidas. Os outros começaram a hesitar, as expressões mudando conforme a verdade começava a se revelar. Um a um, olharam para Clara com resiliência em seus olhos. Uma nova aliança foi formada, unindo familiares e amigos. O que antes era rivalidade, agora se tornava um esforço conjunto para confrontar o passado. Então, como um furacão, a luta interior entre passado e futuro começou a desmoronar as barreiras entre eles. Clara sentia suas esperanças renovadas. Juntando suas forças e invocando o poder do medalhão, todos se voltaram para a verdadeira fonte de seus pesadelos. E ao fazer isso, Clara percebeu que a verdadeira guerra não estava entre as famílias, mas dentro de cada um deles. A luz se intensificou e então silêncio. O barulho cessou. Clara respirou fundo, os olhos brilhando. Ninguém sabia o que viria a seguir, mas ela estava pronta para enfrentar o desconhecido ao lado de sua família recém-descoberta. Com os olhos fixos e as mãos juntas, Clara disse que comecem os novos começos. E em meio à luz, um sopro de esperança sussurrou o que poderia estar por vir. A história de Clara, Marcos, Luiz e das famílias poderia ser apenas um ponto de partida para algo muito maior. Mas, gente, chegou a hora de esclarecer uma coisa. Isso tudo não termina aqui.
Se você tá tão envolvido quanto eu fiquei com essa história, não perca a chance de saber mais. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você quer mais. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. E claro, inundem a seção de comentários com suas reações e teorias. Vamos juntos desvendar o que ainda está por vir.